Sejam bem-vindos a mais um programa Questionamento Jurídico, seu programa semanal com os principais temas do mundo do direito. Acessem o nosso site www.bcctelevision e confiram lá os nossos conteúdos. Tem muita coisa interessante para você na área da economia, política, do direito, na área do entretenimento. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Aliás, para essa semana eu deixo a dica do programa, que houve a estreia na semana da Bia Cobal, Juntos Nessa, um programa sobre meio ambiente, sobre desenvolvimento sustentável, sobre harmonia, enfim, um programa feito para você. www.bcctelevision.com. E o tema de hoje é a reforma trabalhista e previdenciária. Não é? Como está posta essa reforma no Congresso, qual é a expectativa que nós podemos ter em termos de aprovação, o que vem por aí em termos de reforma trabalhista e reforma previdenciária. E para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre o assunto, eu converso com o advogado Henrique Pires Arbati. O doutor Henrique é mestre em Direito Empresarial e coordenador do Grupo Permanente de Estudos de Direito e Economia da OAB Jabaquara. Henrique, mais uma vez, obrigado pela presença aqui conosco. Obrigado, Marcelo. Uma boa tarde a todos. Sempre um prazer estar aqui com vocês. E o que a gente pode esperar sobre reformas, em se tratando de reforma trabalhista, reforma previdenciária, cenário econômico, cenário político, enfim, por onde que a gente começa a conversar sobre reforma numa situação de tamanha turbulência, Henrique? Eu costumo iniciar o trato desses temas falando o seguinte, não é novidade, não é nenhuma novidade a necessidade do nosso país de levar adiante uma reforma previdenciária, uma reforma trabalhista, e aí a gente inclui outras, tributária, eleitoral. Existe um fenômeno, né, pelo qual o nosso Congresso, na minha visão, ele é muito ineficiente. E aí eu me lembro que teve um professor na Faculdade de Direito, há muitos anos atrás, que ele falou uma coisa que me marcou e que eu achei que na época ela era muito atual e continua sendo muito atual. Ele disse o seguinte, que no nosso sistema político e jurídico, as leis elas sempre estão correndo atrás da sociedade. Toda vez que a gente está discutindo uma coisa no Congresso, a coisa demora tanto que quando ela vai, às vezes aquele problema já está ultrapassado ou já passou até da hora de se discutir. Mas o que eu vejo dessas reformas realmente existia, já desde outras décadas, existia uma necessidade de você ter a reforma da Previdência, de você ter a reforma trabalhista como instrumentos para sanar o problema do déficit previdenciário e de estimular a economia pelo grande engessamento que a CLT, que é uma lei lá do tempo da ditadura militar, trouxe para as relações trabalhistas, e a gente acabou, me parece, perdendo tempo, perdendo o timing de fazer essas reformas, quando o país vivia um momento bom. Nós usamos recursos que não deveriam ter tido essa destinação para tampar buracos da Previdência, e na hora que o país se viu numa crise financeira grave, aí realmente não tinha mais como tampar o buraco, e aí fomos obrigados a se deparar com esse tema num momento muito difícil, né? Num momento que o país está alardeado com denúncias de corrupção, com uma taxa de desemprego altíssima, com um problema econômico grande, e aí sempre vai ser mais difícil você convencer a população que aquela saída é a melhor solução. Né? Então, você tem, por um lado, me parece que até não chamaria de desvio de interesse por parte do Congresso, em razão de outras pautas, em razão de outras situações dessa conjuntura política complicada que a gente vive, mas quando você fala em timing, você se refere também à problemática de se discutir a toque de caixa agora, uma reforma. Se discutir a toque de caixa, e me parece que o pior é o momento, como que podemos convencer a população que essas reformas é a melhor saída para o país, enquanto de um lado, imagina só o cidadão que está em casa nos ouvindo e ele pensa, bom, de um lado eu que não vou mais me aposentar o ano que vem, vou demorar mais 5 anos para me aposentar, mas de outro eu estou vendo, por exemplo, domingo, os números que a imprensa divulgou de um cálculo da corrupção, que giram em torno de 110 e 300 bilhões de reais.
Então, quer dizer, se esse dinheiro tivesse no caixa do governo, do Estado, talvez não existisse rombo previdenciário. Não estou dizendo que o sistema previdenciário não tem que ser autossustentável, ele tem que ser, mas ele não é há muitos anos e por fatores variados. Não é só o problema da Previdência não se autossustentar, existe muita coisa pendurada no sistema da Previdência, né? Então, me parece que o pior de tudo isso, além de você ter uma necessidade maior, eventualmente, se a gente tivesse feito uma reforma lá atrás, a gente não precisaria fazer uma reforma tão brusca, né? E o pior de tudo é isso, as pessoas ouvindo escândalo sobre escândalo, escândalo em cima de escândalo a respeito de corrupção e do outro lado ela tem que cortar na carne dela. É uma crise, né, de né? credibilidade, porque para você convencer você tem que ter credibilidade. Exatamente. E quem hoje quer convencer é esse Congresso. Esse Congresso, esse governo, né, que agora tem uma situação muito debilitada para aprovar essas reformas, então o cenário não me parece bom. Né? E aí a gente vê na política o surgimento de grupos que eu costumo chamar de grupos oportunistas, que às vezes a pessoa até sabe que aquilo é necessário, mas ela se posiciona contra porque os eleitores vão gostar que ela se posicione daquela maneira. Você já tem uma agenda política, uma agenda eleitoral aí de médio prazo chegando, enfim, aí os interesses ficam um pouco mais difusos, né? Exatamente. Agora, em termos de os principais pontos dessa reforma trabalhista e previdenciária, quais são os principais pontos da reforma em que o governo entende que há necessidade urgente de se reformar agora? A gente pode falar delas em separado, né? Elas têm caráteres e natureza bastante distintas. Mas a reforma trabalhista, o projeto, eu acho que as ideias principais da reforma liberar a terceirização e desobrigar ao pagamento das contribuições sindicais. Eu sou contra as duas. Por quê? Eu sou muito contrário, muito crítico à atuação dos sindicatos no Brasil. Mas os sindicatos eles têm uma importância. Ontem mesmo eu discutia com o meu irmão, que é doutorando em Ciências Políticas na Universidade de São Paulo, e eu expus uma visão muito crítica dos sindicatos e ele me retrucou com uma visão assim, eu acho que você está certo no que você está falando, a sua crítica procede, porém, eventualmente pode ser ruim com eles, pior sem eles. Porque, vamos supor, vamos fazer um exercício de imaginação hipotética, né? Vamos supor que com essa reforma trabalhista aprovada, os sindicatos acabem. Porque eles vão ter uma dificuldade muito grande de sobrevivência. Me parece que a taxa de pagamento vai cair drasticamente, porque se você não precisa pagar, muita gente não vai pagar. Quem vai fazer as negociações coletivas extremamente importantes para as categorias profissionais? Né? A gente vai ter uma crise muito grande nesse departamento. Meu irmão também fez um paralelo com o sistema alemão, no sentido de que lá não existe nem definição federal, digamos assim, de salário mínimo. Porque cada categoria tem o seu salário mínimo e isso é muito bem organizado. No Brasil a gente não está nesse nível ainda. Você tem, né, a gente vê na prática das relações de trabalho muita fraude, muito desvio, e aí eu acho que é até por isso que existe um salário mínimo, porque muitas vezes você não enquadra o profissional na categoria que ele deveria estar enquadrado para burlar o que seria um piso do salário. A gente vê muito disso na prática. Mas acabar com os sindicatos me parece um retrocesso, né? O que a gente precisaria era realmente ter uma reforma sindical, mudar a forma de atuação, eventualmente a forma de a pessoa se eleger membro de um sindicato, mudar, moralizar os sindicatos, mas acabar me parece uma coisa ruim. Então, nesse ponto, eu acho que a reforma precisaria ser um pouco melhor pensada, porque ela pode ter um efeito, né? A gente, quando fala de análise econômica do direito, a gente vê muito o efeito das reformas, das decisões, e o efeito que me parece que é esperado com essa reforma, ele é muito nocivo para os sindicatos. E quanto a esse aspecto, eu tenho dúvida se a medida vai ser boa. Quanto à questão da terceirização, aí eu já não tenho dúvida nenhuma. Qualquer um que tenha passado um dia no Fórum Trabalhista vê que a gente tem uma série de
estruturas trabalhistas montadas para você deixar o empregado registrado naquela empresa que tem um menor porte e salvaguardar uma empresa que está fazendo uso daquela força de trabalho. E me parece que se você permite a terceirização dessa forma ampla como se propôs, você abre um leque muito grande para a burla dos direitos trabalhistas. O que eu acho que salva é que me parece que no âmbito da jurisprudência dificilmente o empregado que acionar, por exemplo, eu sou funcionário de uma empresa que presta serviços para outra empresa, só que eu presto serviço para essa outra empresa. Me parece que na prática, seja qual for a redação que for aprovada da reforma, dificilmente um juiz trabalhista vai falar, bom, você não pagou os direitos trabalhistas do empregado, então ele tem que se entender com você. Ele vai estender uma solidariedade para outra empresa, para a tomadora, no polo passivo. Eu acho que, mas o ideal, quando a gente faz uma lei, é a gente não esperar que a jurisprudência conserte um eventual gargalo. Sim. Né? Então, por esse aspecto, eu sou contra também essa permissão da terceirização. O que eu acho que a gente precisava, e isso me parece também um tanto quanto indiscutível, por mais que você seja favorável aos direitos sociais, e eu sou, é que realmente a CLT ela é muito rígida, então a gente precisava de uma flexibilização da CLT. E nos últimos anos, quando se falava em reforma trabalhista, era nesse sentido, vamos flexibilizar a CLT. Não simplesmente deixar ela do jeito que ela está, praticamente, mas permitir que as pessoas, que os mais espertos burlem os direitos. Essa me parece a pior solução. O que eu quero saber de ti é se essa reforma trabalhista não seria a ponta do iceberg para futuras micro-reformas no sentido de diminuição dos direitos dos trabalhadores. Mas eu quero que você aborde isso conosco, Henrique, logo depois do intervalo. Voltamos já com o segundo bloco do programa Questionamento Jurídico. Já, não saiam daí. Oi pessoal, meu nome é Ricardo Fauri, eu sou mastologista, ginecologista e obstetra. Estou aqui para conversar com você que acabou enfrentando aí um diagnóstico de câncer de mama. Certamente essa não é uma alteração fácil e não é um diagnóstico agradável, mas é muito importante que você tenha esperança, que você acredite no tratamento. Hoje em dia temos cirurgias menos mutiladoras, tratamentos prévios à cirurgia que podem minimizar as sequelas cirúrgicas na mama e mesmo os tratamentos com químio, radioterapia, hoje tem uma resolução muito melhor, trazendo altos índices de cura, principalmente quando a doença é detectada precocemente. Voltamos com o segundo bloco do programa Questionamento Jurídico, hoje com o tema Reforma Trabalhista e Previdenciária com o Dr. Henrique Pires Arbati.
Henrique, nós conversávamos há pouco dessa perda de capacidade dos sindicatos, em razão da reforma, se porventura vir a ser aprovada, e da questão dessa amplitude da terceirização. Não é? Você acredita que essa reforma, como está, uma vez aprovada, ela pode ser a ponta do iceberg para supressão de direitos trabalhistas que eventualmente são postos em lei e que poderão vir a ser aí suprimidos em outras micro-reformas? Por exemplo, vamos rediscutir percentual de hora extra, vamos rediscutir percentual de adicional noturno, formatação de férias, aviso prévio, enfim, sempre tendo como mote, como pano de fundo o quê? Um aumento do emprego, geração de renda. Você acredita que existe essa possibilidade em concreto? Eu acho que sim, até pelo enfraquecimento dos sindicatos, as categorias vão ter uma negociação mais enfraquecida. E hoje a gente vê muitos direitos das categorias previstos não na lei, mas em convenções, em negociações, e esses direitos eu acho que podem, num primeiro momento, ser atingidos. Eventualmente, poderiam ocorrer outras reformas na própria CLT para suprimir outros direitos, mas nessa reforma como está, eu não vejo uma supressão grande, eu vejo essa possibilidade de terceirização que, pela experiência que a gente tem com terceirização no Brasil, abre realmente uma janela para se fraudar direitos. Discutir se é possível suprimir algum direito trabalhista que existe na CLT hoje, eu acho que é uma discussão salutar, mas tem que ser discutido, tem que ser avaliado, tem que ser feito com muito comedimento, né? Uma vez eu dou aula no curso de Direito Imobiliário e de Metodologia da Pesquisa Científica na EPD, e tem um professor que é juiz do trabalho em Itacoaquecetuba, que ele disse, e a gente discutindo, né, nós com uma visão um pouco mais empresarial e ele com uma visão bastante social. CPF? Exatamente. Eu já te contei essa história, né? Não. Não? É que a gente brinca, né? Tem juiz que é CNPJ, tem juiz que é CPF. Foi bom, você falou isso, você vai entender porque eu achei que eu já tinha te contado. Porque assim, a gente estava discutindo e colocando ponto de vista, olha, às vezes, olha essa situação que aconteceu na Justiça do Trabalho, que distorção e tudo mais. E aí uma hora ele se irritou com a discussão e falou assim, olha, vocês têm que entender o seguinte, o juiz trabalhista, ele aprende desde o começo que, diferente do Código Civil, diferente do Código Eleitoral, a CLT ela se chama consolidação. Sabe por quê? Porque teve gente que derramou sangue para ter esse direito. Então não vai ser uma arquitetura jurídica que vai fazer burlar o direito. Se você passar na minha sala e derrubar seu CPF na frente da minha porta, eu vou fazer penhora online na sua conta bancária para pagar o trabalhador. Né? Então... É interessante essa visão e na prática... Eu gosto quando você encontra em cima da mesa de um juiz trabalhista uma CLT, porque às vezes você encontra um juiz mais processualista, né? E me parece que essa é a visão e é o sentimento do juiz do trabalho, né? Da justiça do trabalho. Né? Por isso que eu não acho que o Congresso suprimindo o direito aqui... A jurisprudência trabalhista... A jurisprudência ela é muito forte, né? Agora, outro dia um juiz do tribunal, eu estava vendo lá uma discussão nova, processual muito interessante agora com o novo código, uma empresa tentou entrar com uma ação rescisória fundada não na violação da lei, mas na violação de um julgado repetitivo do STJ. E aí o juiz estava falando que realmente o julgado repetitivo tem uma força vinculante, há uma espécie de normatização do direito, mas a fonte primária do direito continua sendo a lei. Né? Então esse é o perigo. O juiz trabalhista ele pode ter aquele senso social que impera muito forte nessa justiça especializada, mas se vem uma lei, ele passar por cima literalmente da lei é uma coisa complicada também. Então existem riscos, né? Mas me parece que nesse sentido que a gente estava discutindo, a porta ela é muito mais no sentido de ter um problema nas negociações coletivas, que são importantes para as categorias, do que essa reforma permitir que outras venham e suprimam direitos. O risco de ter uma reforma e uma supressão de direitos sempre existe. Se não é uma cláusula pétrea, você sempre tem o risco de ter a reforma. Mas a gente vê a dificuldade que é. No Brasil, aliás, tudo que a gente depende, a gente falou isso do WhatsApp, eu me lembro que a gente discutiu e falou, olha, o ideal seria que tivesse uma lei regulando como existe em outros países e a coisa funciona bem. Mas quando que a gente vai ter essa lei?
né? O país sempre está preocupado com outras prioridades e a gente nunca tem tempo para fazer. Então, quando a gente depende de uma inovação legislativa, a gente geralmente fica a depender por muito tempo, e quando vem a lei, ela já talvez precise de novas revisões, como aconteceu com o Marco Civil da Internet, com o novo Código de Processo Civil, com o Código Civil de 2003, e me parece que com essa própria reforma trabalhista, né? Além da questão do momento muito ruim para você discutir supressão de direitos, né? Não, o momento foi o que você disse, não tem uma maturidade maior por parte da sociedade, um maior entendimento, uma maior participação, até por questões de representatividade. E eu te digo mais, isso já seria mais afeto à reforma previdenciária, mas eu acho assim, existe essa necessidade da previdência, já existia há muitas décadas, nós postergamos. Por quê? Porque o país vivia um momento econômico bom, com a alta de commodities, e a gente pegava aquele dinheiro que poderia ser construído em infraestrutura, poderia ser investido em educação, saúde, mas a gente tampava o rombo da Previdência. Muitos anos a gente fez isso. Hoje, que o país não tem mais condições de tampar esse rombo, a gente quer fazer a reforma, uma reforma drástica. Será que não seria mais viável? Será que o governo não seria mais inteligente se ele analisasse e verificasse a dificuldade que é, a antipopularidade que é fazer essa reforma do jeito que foi proposta e propor uma reforma um pouco mais branda como um sinal para a sociedade, olha, a gente vai precisar mexer. A gente está mexendo um pouquinho para ver o que acontece e a gente quer mostrar para vocês, inclusive, o benefício que vai trazer para você essa reforma. Porque a economia do país depende dessa reforma. Um investidor estrangeiro que olha um país que está botando, é aquela coisa, a mesma coisa da família que está lutando para pagar o aluguel, né? O nosso país está lutando para pagar o aluguel, para pagar a aposentadoria. O investidor que vê isso fala, bom, esse país não tem condições de se organizar, porque eles estão suando para pagar aquele rombo, né? A hora que a gente tampa esse rombo, a situação econômica do país tende a dar sinais de melhora significativa. Agora, não precisa ser uma coisa tão drástica. O governo poderia já ter aprovado uma reforma mais intermediária, como os grupos oportunistas estão sugerindo, e usar outras medidas para tampar esse buraco num curto prazo, pensando no médio prazo, pensando no longo prazo. O problema é que no Brasil não existe política de médio e longo prazo. É isso não que eu existe. te perguntar. Esse é um problema grande. Esse é o grande problema. É um grande Você problema. não tem como trabalhar com uma agenda em paralelo se o governante não sabe. O Michel Temer está pensando que no ano que vem ele vai sair e não sabe se o Lula que vai entrar ou se vai ser o PSDB fica na base, não fica na base, exatamente. Se sair eu não te apoio daqui a 2 anos e assim vai. Então as coisas são muito voltadas a interesse, a pessoa não pensa na população. A pessoa pensa, bom, eu hoje estou do lado do PSDB, então ele está querendo aprovar isso, eu vou ajudar ele. Amanhã, se eu não tiver mais, eu sou contra a reforma, né? O fisiologismo, enfim, são Exatamente. Outras práticas e que... Tem uma questão, quando a gente discute direitos sociais, que teve até uma audiência pública, infelizmente eu sofri o acidente, não pude comparecer, foi bem... Eu estava com o horário agendado para falar na audiência pública aqui no tribunal, é uma audiência que foi agendada pelo decano do Tribunal de Justiça de São Paulo, e que eu acho que o tema não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas os princípios têm tudo a ver, né? Lá eles estavam discutindo a questão do direito à creche. E o que aconteceu com a questão da creche, né? Eu acho que é muito parecido com isso que a gente está falando da Previdência. O município de São Paulo, digamos, em 2014, mais ou menos, 2015, então a gente não está falando de muito tempo atrás, de 2 anos atrás, 3 anos atrás. Ele não tinha, eu quero colocar meu filho na creche, você não tinha uma vaga lá disponível, te esperando. Você ia precisar de uma fila grande. Mas se você entrasse com um processo e conseguisse uma liminar, eles no dia seguinte arrumavam uma vaga para você. De repente veio, eu não sei em que contexto que isso aconteceu, mas o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública e o juiz deu uma liminar falando, você tem que disponibilizar creche para todo mundo, a pessoa não tem que entrar com a ação. Isso é um direito que já está na Constituição, você tem que cumprir. E o Estado, e aí quando você entrava com uma ação individual, o município falava, olha, eu não tenho mais condições, porque agora eu estou tendo que atender uma liminar global do Ministério Público, eu não consigo mais atender a sua. E aí eles invocavam, antes, em 2014, 2015, eles não contestavam a ação. O processo subiu para o tribunal por causa da remessa oficial. Hoje, eles estão contestando com muita força e dizendo que tem aquela questão da reserva do possível, e que eu acho que assim, isso é uma questão que a gente tem que discutir.
Eu vi outro dia uma entrevista do ex-prefeito Fernando Haddad falando de uma forma muito lúcida, tratando desse tema. Agora, qual que é o problema? O problema é que antes de discutir a reserva do possível, antes de discutir, olha, eu não tenho dinheiro para comprar 10 xícaras que nem essa, e que é o que o juiz está falando que eu preciso fazer. Então não adianta. Você pode me condenar a pagar 10, 20 ou 30, que eu não tenho dinheiro, como é que eu vou pagar? Né? O que adianta um juiz me condenar a construir um muro de concreto numa ilha deserta que não tem cimento? Eu não consigo cumprir, me prende logo, né? Mas não adianta você me condenar numa obrigação impossível, era esse o discurso. Agora, como que eu posso dizer, olha, eu não vou cumprir uma obrigação porque ela é impossível, se é um direito que está na Constituição? Então, antes de tudo, a gente precisa reformar a Constituição, para levar para a Constituição o princípio da reserva do possível. Né? É a mesma coisa a questão previdenciária. Bom, amanhã não vai ter dinheiro para pagar. Tudo bem, mas a gente então tem que pensar em reforma, porque no país não é assim. Você reforma, né, elege um novo tributo, mas alguma solução você tem que dar, porque o direito está ali. Enquanto você não mudar, está na Constituição, né? Teria que ser cumprido. O grande problema é você não ter essa conquista da sociedade, não ter uma agenda em paralelo para trabalhar essa reforma, mas cai na situação colocada aqui por ti da credibilidade, né? E falta de agenda política, de estabilidade, de médio prazo, de longo prazo. Isso é um problema grave, que eu imaginava que o governo Temer ia passar. Um governo que desde o primeiro momento trouxe como bandeira as reformas. Agora, como que vai fazer as reformas com tudo isso que acontece no país? Que clima que existe para fazer a reforma? Um governo tido por muitos, e eu não vou nem entrar nesse mérito, como ilegítimo. Sim. Como que você vai aceitar essa reforma? Né? Então é uma coisa muito complicada esse assunto. Agora, eu, na questão de mérito, eu vejo essa necessidade. Do mesmo jeito que eu concordo com a Prefeitura de São Paulo, eles não têm condições materiais de criar aquelas vagas que estão mandando. O que faz? O que faz? Porque qual é a consequência pelas decisões judiciais, pela lei, quando você descumpre uma decisão liminar? Geralmente vem uma multa. Então, quer dizer, a Prefeitura já não tem dinheiro para cumprir. E, além disso, a gente vai piorar a situação financeira da Prefeitura. É uma coisa que precisa ser repensada com urgência. E o prefeito Haddad, ele disse nessa entrevista que ele trabalhou muito para aumentar o cumprimento dos direitos sociais. Então, até o prefeito, e acho que a classe política como um todo no país tem essa concepção, sabem que não existe como cumprir todos aqueles direitos da Constituição. Eu tento cumprir o máximo, é isso que é o discurso. Mas cumprir do jeito que está mandando, nunca teve. A gente nunca teve isso desde 89. Né? Então está na hora da gente trazer para a Constituição o princípio da reserva do possível. Porque o que diz o princípio da reserva do possível? Ele diz aquela coisa mais lógica, né? Ele diz o seguinte, olha, você, sociedade, você elege os seus direitos sociais, mas você tem que ter prioridades. Né? Porque hoje o que acontece? Você vai tampando buracos e às vezes você tampa um buraco que não é a prioridade. Né? Isso é uma questão muito complicada. Exatamente. Doutor Henrique, mais uma vez eu quero agradecer a presença aqui conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço, é sempre um prazer. Estamos à disposição aí quando precisar. Muito obrigado. E nos acompanhe nas redes sociais, www.bcctelevision.com. Tchau, até a próxima.